Galerinha, bom dia de novo. Vamos para a nossa segunda parte da aula. Pessoal, nossa primeira parte, fiz uma discussão breve para vocês, né, apresentando duas figuras de dois cristãos na história. Figura de Dionísio, principal responsável para a sistematização e cálculo do calendário que hoje a gente segue, né? Esse calendário, essa forma de calendário instituído, né? Dionísio o Pequeno, e a figura do Papa Gregório Magno, tá? Importância dele no momento muito conturbado socialmente de sistematização e orientação aos novos cristãos. Também é um dos principais responsáveis por envio de missionários cristãos, né, para regiões onde o cristianismo não era propriamente não existia cristãos, né? Então foi o principal responsável por envio de missionários para a conversão daqueles não cristãos na região ali da Inglaterra, região da Holanda e Bélgica, região da Alemanha, beleza? A figura do Papa Dionísio, né? Do Papa Gregório, né? Muito importante também. E aí coloquei para vocês como exercício um momento de reflexão através dos cantos gregorianos, tá? Então toda vez que a gente remete à Idade Média, sempre tem aquela musiquinha, aquelas pessoas cantando. É o chamado canto gregoriano. Para quem vai na missa, né? Para quem praticante, né, cristão praticante, com certeza nas missas já escutaram o Papa, perdão, o padre, né, fazendo o cântico gregoriano aí, beleza? Nessa segunda parte da aula, pessoal, a gente vai discutir, vamos também continuar discutindo códigos, tá? E aí a gente vai fazer uma discussão mais histórica ainda anterior, né, ao Decálogo, anterior às orientações que Moisés recebeu. Código esse que é o primeiro registro que se tem de um código de leis, tá? Que código é esse? Conforme vocês já estão vendo aí na tela, o Código Hammurabi. Acredito que vocês já tenham discutido em algum momento o Código Hammurabi. Então não vou me aprofundar tanto, tá? Sobre o Código Hammurabi, eu já vou direto para os exercícios. Vou fazer uma apresentação bem geral, beleza? Então vamos lá. Então, a nossa aula é sobre, ainda continua sobre orientações, né? E aí eu coloquei para vocês um pouco do papel da arqueologia. Acredito que vocês já devem ter discutido um pouco nas aulas de história com a professora Carol, né? Então, o que é a arqueologia? O que é essa área do conhecimento? Né? É uma área do conhecimento, é uma ciência também, tá? Ela está junto ali junto com a história, né? Junto com a antropologia também. E a arqueologia ela é responsável pelo estudo de construções e objetos, né, dos povos, né, das sociedades humanas do passado. Tá? Então, um arqueólogo geralmente está ligado àquela pessoa que está sempre, né, trabalhando ali na prática, através das escavações. Até coloquei uma imaginha para vocês aí, tá? Como uma área do conhecimento. Muito bacana também para quem deseja. Tem faculdades de arqueologia, tá? Aqui no Brasil, para quem gosta. Então, uma área do conhecimento bacana. Então, é uma ciência que estuda as antigas sociedades, beleza? Show? Vamos lá. Pessoal, perdão. Pessoal, a nossa aula de hoje, então, a gente vai vou colocar um pouco, discutir um pouquinho com vocês sobre o Código Hammurabi e mais propriamente uma lei que está no Código de Hammurabi, que é a lei de Talião, tá? E o Código de Hammurabi ele é anterior, né? É anterior ao Código israelita. Qual que é o Código israelita? Aquele que a gente viu do Decálogo, dos 10 mandamentos ali, as 10 orientações que Moisés recebeu, tá? Então, assim como os israelitas tinham um conjunto de regras que descobrimos pelaquela leitura de Moisés, né? Colocado naquelas placas recebida por Deus, também outras sociedades existiam, outros tipos de organização societal, né? Também tinham códigos para viver de certa forma em harmonia. Um desses códigos é o Hammurabi, que é o mais antigo que se tem registro. É o código é, de conjunto de regras mais antigos que se tem registro, que se descobriu até hoje, tá? Figurinha do
do rei aí, tá? Que eu vou discutir com vocês, beleza? Do imperador. Então ele foi elaborado provavelmente, né, pelo imperador Hammurabi da Babilônia, então uma sociedade anterior aí, né, à Babilônia, né, no ano de 1750 a.C., ou seja, muito tempo, né, galera? Né? O Hammurabi, segundo estudos, né, dedicado a ele aí, ele, além de ser um imperador, né, ele era uma pessoa considerado um grande guerreiro aí pelas suas habilidades que envolviam a política e a capacidade militar, tá? Então, uma grande liderança aos babilônicos ali, tá? E é ele que elaborou esse código de Hammurabi, ele leva o seu nome, beleza? Pessoal, eu coloquei para vocês essas imagens, tá? Do código Hammurabi, depois tem uma outra imagem. O código Hammurabi está exposto no Museu do Louvre, na França, tá? Junto com essas outras peças aqui, com representação ao imperador Hammurabi, tá? Ele foi escrito em pedra basáltica, né? E de forma cuneiforme. O que é a forma cuneiforme, galera? Imagina o machado, né? Como que se fosse uma chapa, assim, ó, naquela imagem tipo do machado. Então ele é escrito daquela forma, né? Através de como que se fosse escavação da pedra, tá? Através o cuneiforme é uma espécie como se fosse uma espátula, tá? Lembre-se do machado, ele vai do mais grosso, ele vai para o pontiagudo, mais ou menos assim, tá? Então, um pouco daqui que eu coloquei para vocês, mais do que um general, ele era um administrador e um legislador que legou à humanidade um dos mais antigos e importantes conjuntos de leis. Elas são escritas numa estela, né, que é a rocha destinada a receber texto, de diorito negro, que foi encontrada em 1901 numa expedição arqueológica francesa no Irã. É o famoso Código Hammurabi, né, hoje exposto no Louvre, na França, né, na cidade de Paris. Ele contém 282 sentenças baseadas na tradição oral, nas crenças religiosas e nos costumes, compiladas por escribas da época, por escritores da época. O trecho mais famoso é o que constitui a chamada Lei de Talião, pregando que um criminoso deve pagar por seus crimes na mesma moeda, que tem a máxima, conforme muitos de vocês já escutaram, que é o olho por olho e dente por dente. Tá? Uma imagem do código do código de Hammurabi, né? Como que ele é escrito, então nessa pedra negra, né? E aí o tipo de escrita é cuneiforme, como se fosse pedacinhos, né? Que foram sendo talhados na pedra, aí, beleza? E a forma de escrita, né? Dos babilônicos, né? A linguagem dos babilônicos aí. Sobre a lei de Talião, pessoal, que é a lei muito conhecida, tá? Para Hammurabi, então, a punição tinha que ser semelhante ao crime. A chamada lei de talião, né? O que é o talião? É tal ou igual, tá? Ou seja, que seja pago na mesma igualdade, na mesma moeda. Por isso que é de talião, de taliones em latim, beleza? Ah, professor, quer dizer que então tinha esse nome, se chamava talião? Não, ele foi depois que foi colocado a nomenclatura de talião, tá? Não era esse nome, tá bom? É uma expressão do latim para denominar essa sentença, que é a máxima, uma das mais conhecidas. Então vamos lá. Ela nasceu de um conjunto de sentenças em que o imperador dizia frases como: se um homem livre destruir o olho de um outro homem livre, destruirão o seu olho. Se um homem livre arrancou o dente de um homem livre igual a ele, arrancarão o dente dele. Pessoal, prestem atenção, né? Como que essa lei de Talião ela é muito atual. Além de ser uma máxima que muita gente fala, expressa por aí, né? Acho que vocês já têm acompanhado vários discursos sendo a favor do código de morte, né? Da sentença de morte. Acho que vocês já acompanharam, têm acompanhado discussões nesse sentido. Se vocês prestarem atenção, onde que surge esse tipo de representação vem lá do Talião.
Então, eu sou a favor da pena de morte. Se uma pessoa mata alguém, tem que matar aquela pessoa também. Não estou falando que o professor é a favor, tá, gente? Não sou a favor, mas enfim. Eu estou dando um exemplo para vocês que esse tipo de formulação, como a favor da pena de morte, ele tem uma origem, se vocês prestarem bem atenção, nessa lei tal qual, tal igual. Então, se eu faço daquele jeito, vai ser pago da mesma moeda, beleza? Tá? Pessoal, mostrar para vocês, tá? Hoje, por isso que é interessante quando a gente pensa em história, né? E é preciso a gente muitas vezes reportar naquele momento. Então hoje é extremamente cruel a gente pensar numa lei do talhão. Né? Então, se a pessoa fez o mal, se a pessoa roubou, então que corte uma mão dele, ou se uma pessoa fez tal coisa que seja pago na mesma moeda. Mas naquele contexto era um instrumento que a sociedade babilônica tinha para limitar as punições, tá? Então era um instrumento daquele período, era um instrumento daquela sociedade. Então, hoje é muito cruel, mas se a gente se reportar naquele momento, era cruel quanto, mas era um instrumento de controle, um instrumento pedagógico. Hoje, o instrumento pedagógico que se é utilizado para quem sair da linha, né, é a prisão. Então, se uma pessoa rouba, se uma pessoa comete um homicídio, né, se a pessoa comete algum outro tipo de crime, a pessoa vai para a prisão. Qual que é a intenção da prisão? Você vai ficar 10, 15, 5, 1 ano, 6 meses. Esse tempo para você refletir. Ao mesmo tempo, é para mostrar para a sociedade o seguinte: olha, amigo, se você fizer esse erro também, você vai sofrer essas punições também. Então, ele tem um caráter pedagógico de ensinar, de mostrar para a sociedade, falar assim, vocês têm que andar, vocês têm uma liberdade. Lembra que eu falei da liberdade das orientações? Mas se vocês saírem você sair dessa lei, desse código de leis e viver em sociedade, logo você vai sofrer as punições, né? E para mostrar para a sociedade também que vai ter uma consequência, não castigo, uma consequência. Ou seja, resumindo, né, que o professor está falando aqui rapidamente, né? Então, hoje é muito cruel, mas para aquela forma de sociedade era o tipo de lei que era posto, né? Era o que tinha mais de avançado, beleza? Não estou falando que era o correto. Estou falando que era aquela sociedade que pensava daquele jeito. Por isso que é preciso, muitas vezes, quando a gente fala em história, e história profunda de muitos milhares de anos, precisa a gente se portar, a gente tentar se projetar para aquela sociedade. Pessoal, coloquei para vocês o seguinte, né? Já vai estar essa atividade para vocês lá, para vocês estarem desenvolvendo. Então vamos lá. Eu quero que vocês coloquem da seguinte maneira, tá? O M nas frases que se referem aos mandamentos de Moisés, que a gente estudou semanas atrás. E o H ao que se refere ao código de Hammurabi. E pintem, né? As que podemos relacionar os dois códigos. Então, esse exercício tem dois códigos, tem alguns pontos em dois códigos. Tem os dois códigos presentes aí, vocês vão ter que identificar quais se referem aos mandamentos de Moisés, dos 10 mandamentos, quais se referem aos códigos da Hammurabi, tá? Vou passar um outro exercício também nesse sentido para vocês falarem um pouco sobre esses dois códigos, tá? Então, escrito em pedras, Deus entregou a Moisés, melzinho da chupeta. As punições devem ser na mesma medida da ofensa? Qual código fala isso? O código de Moisés ou o código de Hammurabi? As regras para o relacionamento com Deus, com a família e com a sabedoria. Está no código de Moisés ou no código de Hammurabi? Também tranquilo. Conjunto de leis mais antigas do que se tem conhecimento. Qual é? Né? Estava falando até agora. Pretende organizar a convivência do seu povo. Né? Quais deles? Ou os dois são? Né? Então lembre-se dessa aula e da aula que a gente discutiu os mandamentos de Moisés. Tá? Segunda questão, que tem como base essa passagem da Bíblia. A questão está aqui, depois eu leio para vocês. Então, gente, olha que interessante, né?
Jesus, no Novo Testamento, Jesus ele comenta sobre a lei de Talião. Por quê? Ela era muito presente na sociedade do momento, na sociedade ali, no momento que Jesus Cristo viveu. Então, olha o que Jesus fala sobre ele. Né? Vocês costumam ouvir olho por olho, dente por dente. Pois eu lhe digo, não resistam à maldade. Se alguém bater na sua face direita, ofereça também a outra. Vocês costumam ouvir, ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Pois eu lhe digo, ame seus inimigos e orem pelos que lhes perseguem. Olha que magistral essa fala de Jesus, né? Por isso que Jesus, ele Jesus ele falava por si, né? Ou seja, pelos seus exemplos, né? Ele não apenas falava, mas através dos seus exemplos, né? Jesus era sensacional. Essa pessoa aí que muita pra gente projetar para os dias de hoje, sempre atual. Olha que bacana. Olho por olho, dente por dente, pois eu lhes digo, não resista à maldade. Se alguém bater na sua face direita, ofereça também a outra. Tem uma simbologia. O que Jesus está querendo dizer com isso? A gente vai discutir. Vocês costumam ouvir, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Pois eu lhe digo, ame seus inimigos e orem pelos que lhe perseguem. Gente, não é muito atual isso? Pense um pouquinho, não é muito atual na sociedade que a gente vive? Essa ideia do inimigo, da pessoa que pensa diferente da gente, que tem um costume diferente da gente, né? É atualizar muito atual, né? E como a lei de Talião também é atual, conforme eu falei para vocês, as pessoas que são a favor da pena de morte, né? Muito ao castigo, né? De castigar alguém por um crime que cometeu. E aí vocês percebem que Jesus, até nos dias de hoje, né, como que Jesus é atualizado, e Jesus ele dá uma resposta sensacional. E realmente o que é o papel do cristão, né, galera? Deixei para vocês mais duas outras questões. A proposta de Jesus faria a lei de Talião? Qual é essa proposta? Contraria ou não? Acho que a explicação do professor já, né? Mas eu quero que vocês justifiquem com as suas palavras, tá? Não façam respostas muito simples. Faça uma justificativa coerente, bacana. Dá para fazer uma relação bem bacana com esses dois trechos. Então, a proposta de Jesus contraria a lei de Talião? Sim ou não? Qual é essa proposta? Proposta de Jesus, tá? Qual que é a proposta? Segunda questão. O que Jesus quis dizer com a frase, né? Ofereça também a outra face. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que é o oferecer a outra face? É realmente você dar uma outra face? Qual que é o significado disso, né? Se alguém lhe faz uma ofensa, como que você tem que responder? É isso que Jesus... O que você faria? Se alguém falar mal de você, se alguém te magoou de alguma maneira, de uma maneira chata, de espalhar alguma fofoca, né, algo do tipo, né? O que você vai pagar na mesma moeda? O que Jesus quis dizer? Como que vocês agiriam? Então, eu quero que vocês respondam essa questão. A primeira, né? Qual a proposta de Jesus? E se ele contraria ou não? E no entendimento de vocês, o que quis dizer Jesus com a frase, com a parte, ofereça também a outra face. Beleza? É o princípio aí da compaixão, né? É o princípio do perdão. Gente, no cristianismo, né, quando se fala em justiça, no cristianismo, justiça tem perdão, tá? O cristianismo também é o perdão, beleza? Então, toda vez eu fazer justiça, lembrando que justiça é diferente de vingança. E fazer a justiça, ela está ligada ao fato, ao ato de perdoar. Lembre-se que toda a passagem de Jesus, ela foi marcada por atos de perdão, né? Jesus perdoou a todos, perdoou até Judas, né? Perdoou todos que ali tentaram prejudicar, né? Então, o que quis dizer Jesus com essa parte? Beleza? Pessoal, a gente encerra por aqui. Então, um grande abraço a todos.
Espero que vocês fiquem bem. Peço desculpa ao barulho, né? Acho que vocês estão escutando. É algo que extrapola o papel do professor, não tem como a gente cessar esses tipos de barulhos externos. Então, espero que vocês tenham entendido. Façam a reflexão com carinho. Na próxima aula, a gente vai ser uma aula ao vivo, né? E a gente vai dar entrada à nossa próxima unidade. Qualquer dúvidas, entre em contato com o professor pela plataforma. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? E morrendo de saudade de vocês. Até breve.